Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no começo de um mistério realmente arrepiante, que já começa com uma descoberta de gelar os ossos. Todas as pistas e reviravoltas vêm direto das páginas que contam essa história incrível. Imagina só a cena. É uma noite congelante de janeiro. Uma jovem caminha sozinha e o único barulho que quebra o silêncio é o estalo dos seus saltos altos. Ela está tomada pela raiva, uma fúria que a empurra cada vez mais para a escuridão, sem a menor ideia de que está dando seus últimos passos. E é aqui que tudo começa, a descoberta de um corpo. Esse é o ponto de partida que vai desencadear uma investigação, olha, extremamente complexa e cheia de reviravoltas. Vamos recapitular a sequência dos fatos. Tudo começa em 8 de janeiro, com um desaparecimento. Dias depois, um rapaz desempregado chamado Lee ouve um celular tocando sem parar e, quando vai ver o que é, se depara com uma cena de pesadelo nos jardins de um museu. Um rosto olhando para ele, congelado debaixo do gelo. E quem é a vítima? Andrea Douglas Brown, 23 anos. E ela não é uma pessoa qualquer, não. É filha de um lorde, um cara super influente. Isso de cara já joga pressão sobre esse caso lá para a estratosfera. Bom, em um caso de altíssima pressão como esse, exige uma investigadora à altura, né? É exatamente aqui que a nossa detetive responsável entra em cena. Conheçam a detetive inspetora-chefe Erica Foster. Ela é brilhante, super experiente, com um histórico de resolver os casos mais difíceis que se possa imaginar. Mas tem um porém. Ela está acabando de voltar de uma licença, lidando com os próprios fantasmas e, para completar, não tem a menor paciência para a política que, com certeza, vai cercar esse caso. Ela é basicamente uma forasteira jogada na fogueira. E essa pressão política não é só uma suposição, não. O chefe dela, o superintendente Marsh, deixou isso bem claro desde o começo. O pai da vítima é um homem que pode construir ou destruir carreiras. A ordem é bem simples. Resolvam isso. E resolvam rápido. E como se a pressão de fora já não fosse o suficiente, o primeiro grande desafio da Erika vem de dentro da própria equipe. O detetive Sparks, que estava no caso desde o início, não gosta nada da chegada dela e já cria um clima de hostilidade logo de cara. Com a investigação agora oficialmente nas mãos dela, a primeira pergunta é, tá, e o que a cena do crime revela? Porque, olha, as descobertas iniciais já pintam um quadro bem brutal. O patologista calcula que o corpo estava na água congelante há pelo menos 72 horas. São 3 dias inteiros. É o tempo que o assassino teve de vantagem. E os detalhes da violência são de fato perturbadores. A perícia encontra sinais claros de estrangulamento, ossos quebrados, os calcanhares dela todos lacerados, o que sugere que ela foi arrastada. Cada ferimento conta um pedaço dessa história terrível, revelando uma brutalidade sem tamanho. Com a violência do crime bem estabelecida, a investigação agora se volta para a vítima. E aí surge a pergunta central. Por trás de toda aquela imagem pública, quem era de verdade a mulher encontrada no gelo? E aqui o contraste é gritante. De um lado, a gente tem a imagem da socialite glamourosa, noiva, vivendo uma vida de luxo puro. Do outro, uma mulher que foi vista pela última vez com uma expressão de pura fúria, que tinha uma certa atração por homens perigosos e que acabou sendo sequestrada, sozinha, à noite. A vítima era muito, mas muito mais complexa do que as revistas diziam. Obviamente, a investigação vai direto para a família. Mas em vez de encontrar aliados, o que os detetives encontram é mais um obstáculo. A família Douglas Brown simplesmente respira poder. O escritório do pai é literalmente uma parede do ego, sabe? Coberto de fotos com as pessoas mais influentes do mundo. E a reação deles à polícia, hostilidade imediata. Não é só o luto. Parece uma tentativa clara de controlar a narrativa. De proteger a imagem da família a qualquer custo, mesmo que isso signifique atrapalhar a busca pelo assassino da própria filha. A investigação então mergulha no mundo digital de Andrea. E uma nova pergunta surge. Uma que sugere um ponto de virada bem importante na vida dela. A vida digital de Andrea mostra uma mudança radical. Em junho de 2014, bem quando ela conhece o noivo, ela parece cortar todos os laços com o passado. Desativa o Facebook, que era super ativo, troca de número de celular. É uma reformulação completa da vida dela. E a coincidência de datas é, no mínimo, bem suspeita. Então, o quadro geral começa a se formar.
A DC e Foster está enfrentando uma verdadeira tempestade perfeita de obstáculos. Tem pressão política vindo de cima, tem sabotagem interna da equipe, falhas técnicas cruciais nas câmeras de vigilância e uma família que parece ter muito mais a esconder do que ajudar. Mas aí, de repente, uma possível reviravolta aparece. E do lugar mais improvável de todos. O foco da investigação muda completamente e vai para um pub chamado The Glue Pot. Um lugar, assim, totalmente diferente do mundo de luxo da Andrea. A pergunta é, o que uma socialite rica estaria fazendo num bar desses na noite em que desapareceu? E uma testemunha, a bartender do pub, confirma. Andrea esteve lá e não estava sozinha. Ela foi vista com uma mulher desconhecida e, mais tarde, um homem misterioso se juntou a elas. Essa é a primeira pista concreta sobre com quem Andrea esteve em suas últimas horas. Mas, tão rápido quanto surge, a pista desaparece. A bartender, que era a única testemunha que poderia identificar as pessoas com Andrea, simplesmente some, sem deixar rastro. Por que ela fugiria? O que ela viu que a deixou tão apavorada a ponto de sumir no mapa? Em pouquíssimo tempo, a investigação vira uma teia toda emaranhada. A DC e Foster agora precisa lidar com pressão política, segredos de uma família poderosa, uma equipe dividida e, para completar, uma testemunha-chave que está foragida. O caso da garota no gelo mal começou. A descoberta do corpo dela foi só a pontinha do iceberg. E a grande questão que fica é, para cada segredo que a investigação consegue descongelar e trazer à luz, quantos outros, talvez ainda mais sombrios, continuam ali, enterrados, esperando no escuro?